Nós no Brasil estamos diante de uma exposição crônica a agrotóxicos. Não estamos mais falando apenas de trabalhadores rurais, camponeses, comunidades rurais. Estamos falando de população urbana potencialmente exposta a agrotóxicos de qualquer classe social. Por quê? Porque estamos vivenciando grandes quantidades de agrotóxicos na água e nos alimentos. Então, grande quantidade e qualidade. Diversidade, eu diria. Agrotóxicos proibidos em outros lugares, permitidos aqui em quantidades que não seriam toleradas em outros lugares do mundo. Embora você tenha dito, não sei se gravou, que quantidade o Brasil, em tonelada o Brasil consome? 500 mil toneladas ano de agrotóxico. Cerca de metade disso diz respeito ao glifosato. No Brasil é o mais usado. No Brasil a gente permite o resíduo de glifosato na soja 200 vezes maior do que o resíduo de glifosato permitido na soja na União Europeia. O que isso significa? Que se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja num dia, ela terá extrapolado em 20% que o seu peso corporal poderia tolerar de glifosato só com esse alimento. Se uma criança de 20 quilos consumir 1 litro de água por dia no Brasil, dentro dos limites que nós permitimos, e o Brasil permite 5.000 vezes mais resíduo de glifosato na água potável do que a União Europeia permite, então essa criança, 5.000 vezes mais resíduo de glifosato na água potável do que aquilo que a União Europeia permite, em níveis oficiais. Então, se uma criança de 20 quilos consumir 1 litro de água em um dia, dentro dos limites permitidos no Brasil, ela chega em 60% do que o seu peso corporal pode tolerar de glifosato sem ingerir um alimento, só bebendo água. Então, por isso é um escândalo. Na verdade, é um escândalo e uma tragédia. Uma tragédia. Estamos diante de uma tragédia ambiental e humana. Laísa Mies Bombardi. Qual é a sua formação? Sou geógrafa pela USP, mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP também, pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense em 2015 e pós-doutorado na Universidade Strathclyde na Escócia em 2017. Strathclyde, em Glasgow, na Escócia. E o glifosato? O glifosato ele é um herbicida, ele foi classificado pelo IARC, que é International Agency for Research on Cancer, ou seja, Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer ligada à Organização Mundial da Saúde. E essa agência, a Organização Mundial da Saúde, reconhece desde 2015 que o glifosato é potencialmente carcinogênico. E essa expressão potencialmente é porque ele não foi testado em seres humanos, ele foi testado em animais. Então ele é comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos e portanto, potencialmente cancerígeno para seres humanos. E é o segundo agrotóxico mais vendido no Brasil. Então nós temos nesses cultivos transgênicos o uso casado dessa semente ou com o glifosato ou com 2,4-D. E em que pontos do país isso é utilizado? Sobretudo no centro-sul do país. Desde Mato Grosso do Sul, Goiás. Mato Grosso do Sul, isso. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sobretudo nesses estados, com muito destaque para o Mato Grosso. No Atlas fica muito claro o uso de glifosato por estado. O Mato Grosso é o maior estado produtor de soja. E lá o uso de glifosato é intensivo e é muito perigoso, porque o glifosato ele é pulverizado por aeronave, então contamina o solo, contamina bicho, a água, animal, tudo. E só para reforçar, com relação à saúde humana, acho que é importante dizer o seguinte: tem duas experiências muito importantes feitas com resíduo de glifosato. Uma delas é com ratos alimentados com milho transgênico e com água contendo resíduo de glifosato, e o que aconteceu é um aumento de tumores mamários nas fêmeas
E nos machos, aumento de tumores no sistema gastrointestinal. Então, essa é uma das pesquisas muito importante. Foi conduzida por um pesquisador francês chamado Serralini. Falando nisso, como é que vocês chegaram a esses números todos que você está citando? Isso tudo Esses números de uso de agrotóxicos são números do IBAMA, de volume de agrotóxicos. Esses que eu estou usando de volume de agrotóxicos são números do IBAMA. Ah, mas aí então dirão que o IBAMA é bolivariano, que é um braço de Moscou. A nossa salvaguarda, e a minha particularmente, é essa. Eu só trabalho com dados oficiais e públicos. Não tem um dado no Atlas que não seja oficial e público. Ah, isso é bom saber e dizer. Então a comparação é com... Ou mudam os dados e a metodologia para prejudicar. Mas a questão é a seguinte: o Ministério da Saúde desde 2015 não disponibiliza mais os dados. O que é isso? Isso é um atlas, um livro, chamado Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, resultado de um pós-doutorado que você fez? Que eu fiz em 2016 e 2017 na Escócia, na Universidade Strathclyde, em Glasgow, com financiamento da FAPESP. A FAPESP financiou esse período de quase um ano na Escócia para desenvolver essa pesquisa. E a ideia era justamente fazer essa comparação do uso no Brasil e na União Europeia e também discutir essa contradição que envolve esse uso, porque as indústrias fabricantes têm sede lá, em que essas substâncias, muitas delas são proibidas nos seus territórios sede. É isso que eu queria dizer. Dessas que nós estamos citando aqui, quais, por exemplo, muito usadas são proibidas? Das 10 mais vendidas no Brasil, 2 são proibidas lá. Uma se chama acefato e outra se chama atrazina. São 2 inseticidas. Usados em larga escala no Brasil. Terceira e quinta posição no ranking. Causadores do quê? Câncer? Muitas vezes essas substâncias elas causam mais do que um agravo à saúde. Então, por exemplo, o glifosato causa câncer, né? A Organização Mundial da Saúde admite desde 2015 que ele causa câncer, mas ele também causa disfunção hormonal. Vou falar do glifosato, daí eu falo das outras. Então, por exemplo, há uma pesquisa feita com coelhos brancos machos, acho importante dar esse exemplo, submetidos a uma dieta com resíduo de glifosato. E qual foi o achado dessa experiência, dessa pesquisa? Eles apresentaram diminuição do peso corporal, diminuição da libido, diminuição do número de ejaculações, diminuição do número de espermatozoides, aumento de espermatozoides anormais e mortos. Então, por exemplo, o glifosato, o principal efeito, o efeito que mais tem sido olhado é a questão do câncer. Por que ele tem sido muito olhado? Porque a indústria, quando registra esses produtos, apresenta uma pesquisa dizendo que não tem efeito nefasto para a saúde, não tem efeito carcinogênico. E há uma pesquisa conduzida por um pesquisador francês, depois replicada por vários outros pesquisadores, que utilizou exatamente a mesma metodologia da indústria, só que ao invés de fazer a pesquisa por 3 meses, como a indústria fez, estendeu por 2 anos. E aí os cânceres apareceram. Então, esse é um exemplo claro. Do glifosato é um exemplo claro em que o principal efeito é o câncer, mas há outros, por exemplo, essa disfunção hormonal. Aí a história aqui é a seguinte: a diferença de nível de resíduo permitido no Brasil e na União Europeia. Por exemplo, no feijão, a gente permite um resíduo de malationa 400 vezes maior do O que é malationa? Malationa é um inseticida, um larvicida, que é utilizado nas campanhas de saúde pública, no combate aos vetores da dengue, chikungunya e zika. Aquela coisa que é pulverizada pelas ruas e todos os lugares? Normalmente as pessoas chamam de fumacê, exatamente isso. O fumacê malationa. Um dos principais... Uma das principais substâncias utilizadas é a malationa, e acho que é importante as pessoas saberem isso. Tudo isso que é pulverizado é agrotóxico de uso agrícola. Malationa é um agrotóxico de uso agrícola. E o que é o 16º mais vendido no Brasil. O que a malationa pode causar? Normalmente, quando nós falamos de larvicida, inseticida, nós estamos falando de substâncias neurotóxicas. Esse é o perigo da malationa. Neurotóxico é depressão? Não só depressão. Por exemplo, o acefato, que é um inseticida que foi banido na União Europeia em 2003, foi reavaliado no Brasil em 2013 e continua sendo autorizado. Acefato. Se a pessoa tem uma intoxicação aguda, ou seja, toma contato, ingere ou entra em contato com o acefato, ela perde, por exemplo, ela perde
a força dos membros, ela perde a conexão neurológica, digamos assim, então perde o controle das mãos, das pernas e até do pescoço. Então, se uma pessoa numa situação dessa vier a ser intoxicada e precisar de respiração assistida e não tiver no hospital, ela morre. Ou contaminação indireta via alimentos. Via alimento, via água, isso acho que é importante ser dito. Na minha opinião, nós estamos diante de uma forma de exposição crônica da população como um todo. No Brasil. No Brasil. Por quê? Quais são os números? Quais são os agentes? Os agentes são. Por quê? Porque nós permitimos no Brasil substâncias proibidas em outros países do mundo. Em que quantidade? Em que quantidade? Então vamos lá. O que, o quanto e o como. O que? 30% de tudo que é autorizado no Brasil é proibido na União Europeia. Agrotóxico. Agrotóxicos de uso agrícola. Dentre os 10 mais vendidos, 2 são proibidos na União Europeia há 15 anos, a cefato e a atrazina. Atrazina. Isso. Que são usados no quê? São usados na laranja, na cana, são inseticidas em muitas culturas. Soja, abacaxi. Tudo. Tudo que a gente come, tudo que a gente... No básico da nossa alimentação. Sim. Isso, qual é a quantidade disso? Isso, o que é proibido, né? Agora, a quantidade, por exemplo, o glifosato, a gente teve até 2014 cerca de 200 mil toneladas ano, em média. Os outros em menor quantidade, mas quando a gente pega o total de agrotóxicos utilizados no Brasil, hoje a gente está chegando para os estados do Centro-Sul numa média de 20 quilos por hectare. Para que as pessoas tenham uma noção se isso é pouco ou é muito, quando eu estava lidando com os dados da União Europeia, da Agência Ambiental da União Europeia sobre o uso de agrotóxicos, o mapeamento que a União Europeia fazia, a escala do mapa deles ia de 0 a meio quilo por hectare, de meio a 1 quilo, de 1 quilo a 1,5 kg, e a gente 20 quilos por mais hectare. do que 2. Qual é a posição do Brasil no mundo em relação à questão do agrotóxico? Qual é a quantidade que consome e qual é... Isso tem meia gravidade, pouca gravidade? O Brasil consome 20% de todo o volume de agrotóxicos vendido no mundo. No mundo todo? No mundo todo, 1/5, portanto, de todo agrotóxico comercializado é vendido para o Brasil. Então, desde 2008, nós ocupamos o primeiro lugar como o maior consumidor mundial, às vezes revezando com os Estados Unidos. Primeiro e segundo lugar, exatamente. É muito grave, porque a gente tem formas de contaminação direta, que são as intoxicações agudas. A cada 2 dias e meio uma pessoa no Brasil morre intoxicada com agrotóxico. Então é um brumadinho por ano em agrotóxicos. Isso é muito severo e muito grave. Há 2 anos atrás teve um show na Inglaterra que escandalizou o mundo, porque foram assassinadas, né, num atentado mais de 20 pessoas. A gente tem isso no Brasil a cada 2 meses. De pessoas que morrem intoxicadas com agrotóxicos. Você está falando de contaminação direta. Direta. Tem um número que você citou, 25 mil... 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos nos últimos anos, em números oficiais, dados que chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Últimos anos, quando? 2007 a 2014. Dados oficiais. Dados oficiais do Ministério da Saúde, mas o próprio Ministério da Saúde calcula que para cada caso desses que é oficial... Não foram notificados? Não foram notificados outros 50, portanto é possível que nós tenhamos tido nesse período recente 1.250.000 pessoas intoxicadas. Diretamente? Diretamente. Sem contar doenças crônicas como câncer, malformação fetal, desregulação endócrina, puberdade precoce. Então, há estudos, por exemplo, um grupo chamado Tramas, vinculado à Universidade Federal do Ceará. Eu destaco a pesquisadora Raquel Rigoto e a pesquisadora que é coordenadora desse grupo, e a Ada Pontes, que fez um mestrado na médica. Pontes. Exatamente, estudou puberdade precoce em crianças na Chapada do Apodi, onde há um cultivo intensivo de frutas com irrigação e uso massivo de agrotóxicos. E o que ele encontrou de puberdade precoce? Bebês de 2 anos com seios e pelos pubianos, para que as pessoas tenham ideia do que é puberdade precoce. Puberdade precoce, a gente não está falando apenas de crianças menstruando antes da hora, a gente está falando de casos graves como esse, de crianças com desenvolvimento sexual, bebês de 2 anos. Aliás, então, o professor Boaventura de Souza Santos, que é um inspirador do Fórum Social Mundial, um grande pesquisador europeu,
ele se refere a essa questão do Ceará da Podia. Exatamente. O Boaventura de Souza Santos foi um grande apoiador numa luta que, inclusive, gerou uma grande conquista no Brasil, porque o Ceará protagonizou a aprovação de uma lei que proíbe a pulverização aérea no Brasil, através de um deputado chamado Renato Roseno, muito vinculado aos movimentos sociais. Há um movimento muito importante no Ceará chamado Movimento Social 21, Movimento 21, que é uma homenagem a um sujeito chamado José Maria do Tomé. Tomé é uma comunidade rural em que as pessoas eram sistematicamente pulverizadas e essa pessoa, essa liderança, começou a apontar os efeitos dos agrotóxicos, sobretudo na saúde das crianças, e ele foi assassinado. Então há um movimento no Ceará em homenagem ao Zé Maria do Tomé chamado Movimento 21. Você falou agora há pouco que até 2014, esses números não são mais conhecidos? O Ministério da Saúde parou de divulgar esses números uma vez em 2015, o último mês em que os dados estavam disponíveis foi em fevereiro de 2015. Eu me lembro que uma vez um repórter da Folha me perguntou: professora, por que não tem os dados? Por que o Ministério da Saúde não divulga mais? Mas por quê? Eu falei, bom, não sei, acho uma boa ideia que você vai investigar. Então ele procurou o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde alegou problemas técnicos. E essa conversa com o jornalista foi em 2017, 2 anos depois. Ele voltou a pergunta: o que a senhora acha? Eu acho muito estranho 2 anos de problemas técnicos. Isso é pressão de multinacional que vem. Existe uma correlação desses estudos com doenças? Existe alguma base para afirmar? Existe na literatura científica nacional e internacional a correlação. Vou falar de 2 coisas, uma de suicídio, exposição a agrotóxicos, e outra dos efeitos do glifosato. Então a primeira, quando nós olhamos para as circunstâncias que envolvem as intoxicações por agrotóxico no Brasil, 40% dessas circunstâncias diz respeito a tentativas de suicídio, pessoas que ingeriram agrotóxico para tentar se suicidar. Então a gente tem no Brasil, na literatura científica, diversos trabalhos que mostram a correlação entre exposição crônica a determinadas substâncias e quadros graves de depressão, e como ponta da cadeia dessa exposição aparecem as tentativas de suicídio. Então isso é uma correlação já comprovada. Há importantes trabalhos, eu mencionaria um no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul, que mostram diretamente essa conexão. Há uma outra linha que mostra a correlação entre exposição e câncer. Então, o Ministério da Saúde, há muitos anos, colocou o glifosato sob avaliação. Agora, finalmente, apareceu uma consulta pública sobre o glifosato. Não sei se você está acompanhando, mas o Ministério da Saúde agora, há cerca de um mês, lançou uma consulta pública sobre o glifosato, toda enviesada. Nessa consulta pública, o Ministério da Saúde, Anvisa, apresenta um relatório técnico sobre o glifosato, parte dele encomendado para uma consultoria chamada Solano. Nós não conseguimos ter acesso nem ao que essa consultoria, se é um cientista ou uma cientista, se é uma empresa. Não se tem ideia disso. Isso é Arapuca. O que é aquilo? E a nota técnica também é toda enviesada, porque a metodologia não é clara, não há transparência alguma naquele documento. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde vai dizer: verificou-se resíduos nos alimentos. E quais alimentos foram olhados? A manga e a uva. Veja qual é o truque. Aonde mais se usa glifosato? Nas lavouras de soja e milho transgênico, por exemplo. A gente tem uma Alemanha em soja transgênica no Brasil. Eu não estou brincando. Isso não é metafórico. Isso conta. O tamanho de uma Alemanha. O tamanho de uma Alemanha em soja transgênica. E qual é o problema da soja transgênica? É que ela é preparada para receber um herbicida. Então ela é preparada, uma semente modificada geneticamente, é uma semente que recebeu um gene de bactéria tolerante a esse herbicida. Então, ao invés de se fazer a forma clássica do manejo, que é um manejo ou manual ou com maquinário, faz-se a pulverização aérea de uma Alemanha inteira. De uma Alemanha inteira. Isso não é metafórico, isso é real. E por isso não compram
Por isso a União Europeia não compra soja brasileira para consumo humano, apenas para consumo animal. Acaba tendo aquele efeito circular, como é que... uma parte dos alimentos que vai para o Brasil, que é para consumo humano, eu destacaria, por exemplo, o café, as frutas e o suco de laranja, tem uma grande quantidade de agrotóxicos que volta. Ou seja, o que nós chamamos volta... Por que estou dizendo volta? Eles vendem um produto, o Brasil consome, usa e isso volta na forma de alimento. Isso, eles vendem quem, né? Grande parte das indústrias produtoras de agrotóxicos tem sede na União Europeia e nos Estados Unidos. 70% do controle da venda de agrotóxicos hoje no mundo é feito por 6 empresas, com sede sobretudo na União Europeia e nos Estados Unidos. Agora está mudando um pouco porque a China, através de uma estatal chamada ChemChina, comprou a Syngenta, que era suíça. Mas essa foi a realidade até o ano passado. Essas são as empresas que controlam? Controlam a venda mundial de agrotóxicos. 6 grandes empresas controlam 70%. Quais são elas? Você lembra? Syngenta, em primeiro lugar. BASF, que agora é chinesa. E, aliás, o Brasil vende 80% da soja exportada para a China. É algo que nós vamos precisar olhar com muito cuidado. Porque nós estamos criando uma cadeia de dependência que antes era muito mais relacionada aos Estados Unidos e à União Europeia, e essa cadeia de dependência agora é com a China. E num círculo, numa amarração, eu diria. Por que numa amarração? Porque hoje a China está controlando 25% do mercado mundial de agrotóxicos e 80% do destino da soja brasileira exportada é a China. Não só da soja, outros produtos também. A China é o nosso principal parceiro comercial, mas nós somos o 10º parceiro comercial da China. Então tem uma... BASF? Syngenta, BASF, Bayer, Dow, DuPont. Dow, DuPont agora unificaram, Monsanto. Bayer agora comprou a Monsanto. Então 5 empresas controlam esse comércio mundial. Tem um trabalho muito importante que foi feito em Santa Catarina. Nos fale um pouco sobre quem são as pessoas, qual é o... Olha, um trabalho protagonizado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Eu destacaria o Nelson, que é o técnico, e a doutora Grécia Malheiros, que foi a responsável, promotora, responsável por solicitar as análises em diversos municípios. 100 municípios, parece que 22 têm contaminação. Contaminação de agrotóxicos na água potável. E eu penso que... Já depois do tratamento... Isso. Por isso que acho que é importante que a população tenha noção que a questão dos agrotóxicos não é algo vinculado à agricultura ou ao meio rural. É algo que diz respeito a todos nós. Inclusive a água mineral pode estar contaminada. Depende de onde está o manancial. Por que eu estou dizendo isso? Santa Catarina foi um exemplo fantástico. Porque os números, 98 municípios, mas na verdade 100 localidades. Sim. 22 foram encontradas quantidades de herbicida, no lençol freático, inclusive, é isso? Isso. Gosto de dar o exemplo do município do Balneário Camboriú. Por que Camboriú? Porque 70% da bacia do rio Camboriú é preservada, ou seja, tem cobertura florestal, e no entanto foi encontrado resíduo de 2,4-D, que é um herbicida, um desfoliante químico, na água de abastecimento do município. O tal agente laranja. Exatamente. Então, portanto, o que isso revela? Revela uma contaminação ambiental ampliada. Ou seja, aparentemente é um município, é uma bacia hidrográfica preservada, mas não é isso que a gente vê. Ao contrário, a população mesmo assim está exposta. É isso que as pessoas precisam acordar. Para isso que nós precisamos acordar, a população precisa acordar. Por quê? Porque mesmo em municípios que aparentemente têm a vegetação preservada, há contaminação de agrotóxicos na água. No Xingu foi encontrado. Acho que é importante que as pessoas saibam. Mesmo no Xingu. Na reserva indígena do Xingu, uma das áreas mais preservadas no Brasil, foi encontrado agrotóxico também. Que vem de plantação, agricultura. É incrível porque a reserva indígena do Xingu é uma ilha em meio a uma massiva plantação de soja. Agora, voltando ao caso de Santa Catarina, então, a professora Sônia Corina Hess fez um levantamento importante e mostrou também algo que ela lançou luz, a quantidade de municípios em que havia resíduo de agrotóxico em água subterrânea. Isso é muito grave. Lençol freático. Lençol freático. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha consciência de que o agrotóxico ele não desaparece, ele permanece no ambiente. Então, ele está no vegetal e ele não fica no vegetal.
O meu trabalho foi reunir os dados que os laudos de análise apresentaram, né? E o fato é real. Se for analisar todas as épocas do ano, todas as cidades, vai encontrar em todas. Porque simplesmente a gente está usando muito agrotóxico e isso não desaparece. Em algum momento vai ter agrotóxico na água, sim. Dizer então que o agrotóxico está matando no Brasil. Ele está literalmente matando diretamente as pessoas que se intoxicam. Então essa morte é direta. A cada 2 dias e meio uma pessoa morre no Brasil intoxicada, e indiretamente através das doenças crônicas. Então vou dar um exemplo. Eu fiz um mapeamento no estado de São Paulo do uso de agrotóxicos, das intoxicações e da pulverização aérea. Por outro lado, fiz um mapeamento das malformações fetais. E é incrível como essas informações se sobrepõem espacialmente. É possível enxergar uma sobreposição. Quer dizer que, por exemplo, quando a gente olha para o estado de São Paulo, e quem conhece o estado de São Paulo e conhece a capital paulista, que é a capital, uma das cidades mais poluídas do Brasil, e portanto onde as mulheres grávidas poderiam estar mais sujeitas a gerar um filho com malformação fetal. Por que eu estou dizendo isso? Porque 70% dos casos de malformação fetal estão relacionados à exposição materna. Digamos, entre aspas, mais saudável gerar um filho em São Paulo do que em determinadas regiões do estado de São Paulo, como por exemplo Ribeirão Preto e Franca, onde há proporcionalmente maior número de casos de malformação fetal, ou no Oeste Paulista, a região do Pontal do Paranapanema. Isso. Não fica uma sensação de pregar no deserto, que não se dá importância? Eu vejo as pessoas cada vez mais sensibilizadas com isso, Bob, porque meu pai faleceu de câncer há 2 anos e cada um conhece casos muito próximos. É uma realidade, ela está presente, não tem classe social. Acho que é isso que é importante que todo mundo tenha noção. Não tem classe social, todos nós estamos muito expostos. Então não adianta comprar água para beber, comprar água para cozinhar, todos nós estamos expostos. Voltando no glifosato, a Anvisa agora colocou sob consulta pública e comemorou que as amostras, mais de 2.000 amostras analisadas pela Anvisa para essa consulta pública, e dessas amostras só 0,03% estavam acima do permitido. Mas também a gente coloca um nível desses de tolerância, então daí a gente comemora que só 0,03% estava acima. Então, uma pesquisa pouco clara, sem metodologia. Coisa criminosa. Não sei como classificar isso juridicamente. Eu diria, e aí acho que essa que é a interpretação que a gente pode dar, do ponto de vista da geografia, que o Brasil se insere de forma extremamente subalterna nessa economia mundializada, e há um interesse conjunto e articulado pelo Estado, pelo governo, entre os grandes proprietários de terra no Brasil por um lado, e por um outro lado as indústrias transnacionais produtoras dessas substâncias. E nós todos estamos sujeitos a essa articulação. Comendo e bebendo isso. Comendo e bebendo veneno, literalmente. Que outros personagens ou que outras pessoas, ou pesquisadores, ou professores, ou médicos têm sido importantes nesse... Acho que vale a pena destacar a professora Silvia Brandalize, vinculada à Unicamp, que trabalha com oncologia infantil. Os dados dela são impressionantes, ela mostra um aumento severo de casos de câncer no Brasil em função dessa exposição, e casos em bebês e crianças, que ela explica justamente em função da exposição. Aqui está falando uma mãe de 2 filhos, né? Recente, porque as pessoas precisam acreditar que isso não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Então, o que acontece é que as mães, muitas vezes, as crianças vão desenvolver câncer por causa que as mães estavam expostas durante a gravidez ou, inclusive, no período anterior à gravidez. Então, é gravíssimo isso, é grave. A professora Silvia Brandalize mostra um aumento de câncer muito significativo entre crianças e jovens, algo que não havia, o aumento é exponencial. Então isso é grave. Ela conta exemplos, casos de crianças que tiveram leucemia 2 meses após a casa ter sido dedetizada. E por que eu estou usando o exemplo da dedetização? Porque esses venenos de uso doméstico, eles têm o mesmo princípio ativo dos agrotóxicos. É importante que nós todos saibamos disso.
Os venenos de uso doméstico classificados como domissanitários... Mas tá barata, não sei o quê. Eles têm exatamente o mesmo princípio ativo desses agrotóxicos. São agrotóxicos. O problema do agrotóxico é que ele lesa o DNA, ele lesa o gene, quer seja do pai, quer seja da criança, quer seja da mãe. Quando você quebra um gene, você altera a célula se multiplica diferente. E é o primeiro passo para aparecer o câncer. Eu acho que precisa a sociedade se organizar para saber o risco que existe quando nós respiramos inseticida, bebemos inseticida e comemos inseticida. A sociedade precisa saber que o malation do fumacê da dengue é sabidamente cancerígeno. Então isso é gravíssimo. Então a Silvia tem esse trabalho importante. Acho importante ressaltar também o trabalho do Marcelo Novaes, defensor público aqui do estado de São Paulo, que fez os cálculos, porque no Brasil a gente tem isenção de impostos para agrotóxicos. Então a gente teve um perdão, digamos assim, uma isenção de mais de R$1 bilhão nos últimos anos em função de abrirmos mão de 60% do ICMS, em alguns estados 100% de IPI. E aí vem a bancada do boi, etc, etc. Então é importante ressaltar o trabalho da Silvia, do Marcelo, do Ministério Público. Nós temos o Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. O Paraná protagoniza. Acho que é importante também falar da promotora Margarete no Paraná. Eles têm um trabalho muito significativo. Eles conseguiram no Paraná aprovar uma nota eletrônica, nota fiscal eletrônica para venda inclusive receituário eletrônico para venda de agrotóxicos. Então eles têm informação por município da venda para poder comparar, para nós termos os dados municipais. Tá. Me chocou muito quando eu trabalhei com os dados por faixa etária. Eu fiz um mapa primeiro por faixa etária, qual era a faixa etária de pessoas intoxicadas, e começou a me chocar porque 20% do total de pessoas intoxicadas eram crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Quando eu vi aquilo, me assustei e fui fazendo um mapeamento menor e menor até que eu cheguei a crianças de 0 a 12 meses. Nós tivemos no Brasil 343 bebês intoxicados, bebês de 0 a 12 meses, que mal se locomovem sozinhos, intoxicados com agrotóxicos. Então isso revela duas coisas. Uma primeira, que é um atentado à infância. Como é que essas crianças, no Brasil que tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, como essas crianças podem ter sido intoxicadas. E segundo, revela uma exposição amplamente ambiental. Isso, uma vulnerabilização enorme da população. E aí, se nós pegarmos esses dados, 343 bebês intoxicados, são dados oficiais. Se nós fizermos aquele cálculo, um caso notificado para 50, outros não notificados, é possível que nós tenhamos tido, nesse período, 17 mil bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos, 2007 a 2014. Os novos dados, os novíssimos, que ainda não estão publicados, que farão parte da minha tese de livre docência, indicam o seguinte: um aumento muito grande do uso de agrotóxicos naquilo que a gente chama de arco de desmatamento da Amazônia. Então, se nós olharmos no Brasil nessa direção norte e noroeste, a gente vai ver claramente Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, e depois Rondônia e Acre. E isso em termos de quantidade utilizada e de estabelecimentos rurais que fazem uso de agrotóxicos, todos os estados da Amazônia tiveram um aumento de mais de 50% nos últimos anos. Uso de agrotóxicos. Isso. Então, na Amazônia, o que isso revela? Revela, sobretudo, a expansão de soja em direção à Amazônia. Queria mostrar esse mapa aqui, que é a história do círculo do envenenamento. Exportação brasileira de citros. Veja, aqui, desse lado aqui, tudo isso aqui são produtos proibidos na União Europeia e autorizados com uso autorizado no Brasil. Todos esses? Todos. Quantos? Olha aqui, dos 116 agrotóxicos autorizados para o cultivo de laranja e limão, 33 são proibidos na União Europeia, portanto cerca de 20 a 25%. O que você vai fazer em Berlim no começo de maio, agora, semana seguinte? Vou lançar a versão em inglês desse atlas. Ele foi traduzido com o apoio da USP e eu vou lançar em Glasgow e em Berlim.
Em Berlim, um lançamento muito importante, porque está sendo organizado por um grupo de cientistas, um grupo ao qual eu estou articulado, em Glasgow, na Escócia, e quem vai sediar o lançamento é o ENSER, que é um grupo de cientistas comprometidos social e ambientalmente, e isso vai ser no dia 7 de maio em Berlim, dia 30 de abril em Glasgow. Professor Larissa, muito obrigado. Eu quem agradeço. Parabéns pela luta e vamos Obrigada. em frente. Sim.